Olá, galera! Professora Mariana. Continuando, nossa aula sobre filosofia grega, hoje nós vamos ver Aristóteles. Aristóteles é discípulo de Platão, que por sua vez é discípulo de Sócrates, E aí é um dos grandes expoentes da era socrática da filosofia grega. Diferente de Sócrates e Platão, Aristóteles não nasceu em Atenas. Ele nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, viveu entre 384 e 322 a.C. e ele foi considerado um filósofo profissional, Ele, aos 17 anos, vai para Atenas para estudar na Academia de Platão e é aí então que ele conhece o seu grande mestre, e torna-se seu discípulo. Ele estudou física, biologia, lógica, política, ética, foi um grande estudioso, é considerado inclusive um dos primeiros cientistas, do Ocidente. E aí, quando o Platão, morre, muita gente acha que ele vai deixar a academia para Aristóteles, já que é o seu grande discípulo, mas acontece que não é bem assim. E aí, como o Aristóteles não herda a academia, ele acaba criando uma nova escola, o Liceu em Atenas, e até hoje muitos colégios carregam esse nome, Em Campos de Goytacazes, que foi onde eu me formei, tem o Liceu de Humanidades de Campos, que é uma escola da rede pública muito tradicional. E em outros lugares também ainda se tem o liceu como um nome de local estudantil, de escola. Só que, como a gente falou, o Aristóteles ele não era de Atenas. E aí, em determinado momento da sua vida, quando, disputas políticas estavam acontecendo, ele ficou um pouco receoso por ser estrangeiro, ser da Macedônia, e ele acaba retornando à Macedônia por medo até mesmo de ter o mesmo fim de Sócrates, de ser perseguido. Quando ele retorna à Macedônia, ele vira o preceptor do filho do rei Filipe II. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso, o rei Filipe II, que é o Alexandre que vai se tornar, o famoso Alexandre o Grande. E aí, parando um pouco, nessa bibliografia histórica dele, vamos lá para a teoria. O Aristóteles, ele vai usar muito da metafísica. Então, ele quer entender o mundo físico, o que são as coisas, para que servem as coisas, qual a finalidade das coisas, do que as coisas são feitas, para entender tudo. Então, para ele tudo tem razão de ser. As coisas não acontecem em vão, tem uma razão para aquilo ali acontecer. E aí ele busca o sentido através da metafísica. Ele vai se diferenciar, de Platão, porque ele vai dar ouvidos ao empirismo, aos sentidos. Para Platão, a gente quando vive, no mundo, como a gente vive no mundo material, os nossos sentidos são falhos. Então, a gente não pode dar tanta bola assim para os nossos sentidos. Aristóteles não, ele acredita que a gente precisa observar também os sentidos e, através da metafísica, entender, a razão e a finalidade das coisas. Ele vai usar também muita lógica. Então, para ele, a lógica é um meio para se chegar à ciência. Através da lógica, a gente consegue chegar ao conhecimento, à ciência. E a observação, ela vai ser muito importante, porque através da observação a gente pode chegar ao conceito. Então, não apenas usar a lógica, mas também a empiria, a observação. Ele vai ter a teoria das coisas. A teoria das coisas, ele vai designar teoria das causas, ele vai designar 4 causas que são necessárias para entender o processo de busca de sentido, Causa material, a causa formal, eficiente e a final.
A causa material seria qual a matéria, então de que aquilo ali é feito. Por exemplo, eu vou pegar aqui a capa do meu celular, de que é feito? É plástico. E aí a causa formal, a forma é de acordo com o modelo do meu celular. Cada celular vai ter uma capa para o seu modelo, até pode servir para outros modelos, mas a forma vai ser essa aqui, quadradinho, quadrado não, retângulo, né? Eficiente, como que a matéria-prima se transformou, né? De que meio? Foi artesanal, foi manual, foi maquinário? Então, a causa eficiente vai tornar essa matéria-prima na forma. E a causa final, para que serve? Serve para proteger o celular. Então, essa é a finalidade. Outro exemplo que eu poderia usar também, um microfone. Esse microfone aqui, ele é um microfone de lapela, pequenininho, ele serve para captar melhor o som próximo à sua boca. Mas aqueles microfones grandão de novela, de filme, seriado, que eles usam para captar o ambiente todo. É a mesma finalidade, se a gente for parar para pensar, que é captar o som. Só que cada um vai captar de uma forma, vai ter um formato diferente, né? E até mesmo essa finalidade, captar som, ela pode ter outros objetivos. Captar o som mais próximo, captar o som externo, né? O som que está mais longe, enfim. E aí, a eudaimonia, para ele vai ser muito importante, porque a eudaimonia, ela vai ser um meio de se chegar, né, à finalidade das coisas. E qual é a finalidade das coisas? Para Aristóteles é a felicidade. Tudo caminha para o bem. Então, a felicidade vai ser sempre o bem maior. A gente vai fazer tudo pensando em chegar à felicidade. E aí, a gente vai fazer uma diferenciação aqui sobre ética e política. No próximo vídeo a gente vai tratar de forma mais detalhada, vai falar um pouquinho de Sócrates e Platão, já estou dando um spoiler, né? Vamos falar sobre forma de governo para Aristóteles, mas para esse vídeo não ficar imenso, gigante, ninguém ter paciência para terminar ele, né? Se chegou até aqui, deixe seu like. A gente vai falar sobre ética e política, né? A ética para Aristóteles, ela vai ser um valor individual do cidadão. A política, ela já vai visar o bem comum, então o bem humano. A política, ela vem com a finalidade, né, de se chegar ao bem comum, e esse bem comum é a felicidade. Então é a felicidade para todos, né? Para ele, todas as coisas tendem em direção ao bem, como eu falei anteriormente. E aí a gente precisa o quê? Evitar o exagero, evitar os excessos. Para ele, a gente precisa viver no meio termo, né? Entre dois extremos, a gente precisa escolher o meio termo. Nem tudo que é demais é ruim, e que é de menos também. Então, se a gente evita o exagero, se a gente evita o excesso, a gente tende a caminhar para o bem. Qualquer dúvida, coloquem aí embaixo. Tentei fazer um vídeo bem rápido sobre Aristóteles, apresentando, e na próxima aula a gente vai continuar e vai falar de Sócrates e Platão também, e vai falar sobre a teoria política de Aristóteles, tá bom? Não deixem de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar com os amigos, e até a próxima!